ao Alimentos sob a Lupa. Aqui trazemos a verdade das etiquetas e rótulos à luz do dia. Antes de começarmos, não se esqueça de subscrever o canal e de me deixar nos comentários a sua opinião sobre o tema de hoje. Vamos a isso. A fatia diária de pão integral, considerada saudável durante décadas, é agora desmascarada como um veneno metabólico. Milhões de portugueses, especialmente os que têm mais de 50 anos, estão a destruir todas as manhãs, sem saberem, a sua mucosa intestinal. O que vai ouvir agora vai contradizer tudo o que a pirâmide alimentar alguma vez lhe disse. O pão que comeu esta manhã pode estar a arruinar a sua saúde de forma lenta. E o pior de tudo, nem sequer se dá conta disso. Enquanto lê estas linhas, milhões de pães estão nas despensas dos portugueses. Pães que deveriam, na verdade, ser deitados ao lixo. Não por estarem bolorentos ou fora do prazo de validade, mas porque contêm ingredientes que o seu corpo nunca foi concebido para processar. Imagine que toma todos os dias uma microdose de veneno. Faria isso? Claro que não. Mas é exatamente isso que está a acontecer, possivelmente, na sua mesa de pequeno almoço. A indústria do pão mudou radicalmente. A indústria da panificação transformou-se de forma tão drástica nos últimos 30 anos que aquilo que comemos hoje já quase não tem nada em comum com os alimentos tradicionais. Eis a verdade estranha e preocupante. Investigadores da Universidade de Harvard realizaram um estudo de grande escala, com mais de 100 mil participantes. Os resultados foram chocantes. Descobriram que certos tipos de pão podem aumentar o risco de diabetes tipo 2 em até 70%. Estes 70% não são uma margem de erro, é uma catástrofe sanitária que se desenrola em câmara lenta. Por que é que ninguém o avisa? A resposta é simples e alarmante. A indústria do pão é uma engrenagem de milhares de milhões. Em Portugal, o mercado da panificação vale centenas de milhões de euros anualmente. Eles não querem que descubra a verdade. Pão branco, a bomba relógio na sua mesa. Vamos começar pelo culpado mais evidente, o pão branco. Esta fatia macia e fofa, que parece tão inofensiva, é na realidade uma bomba de açúcar disfarçada. O seu índice glicêmico chega a 75, enquanto o açúcar puro, de mesa, tem 65. Isto significa que o pão branco aumenta o seu açúcar no sangue mais rapidamente do que o açúcar ingerido diretamente à colher. Cardiologistas de topo classificam o pão branco moderno como um veneno metabólico crônico, e a ciência confirma-o. No processo moderno de moagem da farinha, quase tudo o que é nutritivo é eliminado: fibras, vitaminas, minerais. Resta uma massa desprovida de nutrientes, feita de amido modificado, que explode como uma granada no seu metabolismo. Este aumento abrupto da glicose força o pâncreas a libertar grandes quantidades de insulina. A insulina cronicamente elevada não provoca apenas diabetes, também alimenta a gordura visceral, aquela barriga teimosa que resiste ao desporto. Perturba as hormonas, contribui para a acne em adultos e espoleta oscilações de humor. E ainda pior, para tornar este produto morto o mais resistente possível ao tempo, os fabricantes enchem-no de substâncias químicas emulsionantes, como o E472, e provocaram inflamações intestinais graves em estudos com animais. Conservantes, como o propionato de cálcio, foram associados a problemas comportamentais em crianças. Estes aditivos inflamam a mucosa intestinal e perturbam os neurotransmissores, contribuindo para inquietação, ansiedade e estados depressivos. Um estudo realizado pela Universidade Técnica de Munique em 2023 mostrou que 90% dos pães brancos industriais contêm resíduos de pesticidas. Estas toxinas acumulam-se nos tecidos humanos, favorecendo perturbações hormonais, reações autoimunes e até riscos de cancro. O problema mais profundo, o trigo moderno. O problema mais profundo reside no próprio trigo. O trigo moderno já quase não se assemelha, geneticamente, aos cereais que as gerações anteriores consumiam. Através de décadas de hibridização e seleção agressiva, o teor de glúten aumentou até 40 vezes. A Harvard Medical School confirmou que o glúten moderno aumenta a permeabilidade intestinal em qualquer pessoa, não apenas naquelas com doença celíaca. Isto significa
que partículas não digeridas de alimentos e toxinas ambientais penetram diretamente na sua corrente sanguínea, desencadeando inflamações sistêmicas. Vê-las-á na pele, eczemas, vermelhidão, erupções cutâneas inexplicáveis, senti-las-á na mente, ansiedade, oscilações de humor, depressão. A sua pele e o seu estado mental são os espelhos da sua saúde intestinal, e o pão moderno parte esse espelho. A inflamação crônica, alimentada diariamente pelo consumo de pão, está na base das doenças da civilização moderna, doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios metabólicos, Alzheimer e até certas formas de cancro. Assustadoramente, toda esta cascata começa com aquela fatia inofensiva no seu prato. Pão integral, a maior burla nutricional. A indústria alimentar sabe tudo isto e tem um plano B, diz-lhe para mudar para o pão integral saudável. Mas esta é uma das maiores burlas nutricionais da história moderna. O que se vende como integral é muitas vezes pão branco, disfarçado, com algumas sementes salpicadas por cima. As listas de ingredientes começam geralmente com farinha de trigo, ou seja, simples farinha branca refinada, seguida de extrato de malte ou xarope de beterraba sacarina, para escurecer a cor e simular um aspecto saudável. Uma investigação da DECO, Proteste em Portugal, confirmaria o mesmo que a Verbraucherzentrale Hamburg encontrou em 2024. Cerca de 60% dos pães comercializados como integrais contêm menos de 50% de cereais integrais reais. As regulamentações são permissivas e a indústria induz os consumidores em erro de forma legal. Mas mesmo o pão verdadeiramente integral não é um salvador. Se alguma vez tentou emagrecer comendo pão integral e teve dificuldades, agora sabe por quê. Os açúcares ocultos e o amido refinado mantêm a sua insulina elevada, bloqueiam as células gordas no modo de armazenamento permanente e anulam os esforços dos seus treinos. Especialistas em sensibilidade ao glúten sublinham que o pão integral contém quantidades maiores de antinutrientes, ácido fítico, lectinas e saponinas. Estes compostos ligam-se a minerais essenciais, ferro, zinco, cálcio e bloqueiam a sua absorção. O ácido fítico também se liga ao magnésio, um mineral essencial para mais de 300 processos bioquímicos, incluindo o sono profundo e a regeneração muscular. Um aporte elevado de antinutrientes resulta em baixa energia, sono de má qualidade e recuperação lenta. Um estudo sueco de 2022 documentou que as pessoas que consumiam pão integral diariamente tinham, na verdade, marcadores de inflamação mais elevados do que o grupo de controlo, exatamente o oposto do que lhe foi prometido. As alternativas nas prateleiras portuguesas também são uma armadilha. Muitos portugueses recorrem ao pão de espelta, considerando-o mais saudável. A verdade, a espelta é simplesmente uma forma antiga de trigo, que contém o mesmo glúten, os mesmos antinutrientes e as mesmas proteínas problemáticas, apenas a um preço mais elevado. O pão de centeio tradicional, com massa-mãe, isco, pode ser benéfico, dado que a fermentação longa decompõe os antinutrientes. Mas as variantes dos supermercados portugueses são produzidas através de processos industriais rápidos e estão cheias de aditivos. O pão industrial, independentemente de ser de trigo, espelta ou centeio, continua a ser essencialmente prejudicial. Um grupo de investigadores italianos constatou que os participantes que abdicaram completamente do pão notaram após apenas 4 semanas melhorias notáveis, tensão arterial mais baixa, lípidos sanguíneos normalizados, dores crônicas reduzidas e um nível de energia significativamente melhorado. Os segredos sujos dos rótulos, o teor de açúcar está escondido sob dezenas de denominações: glicose, frutose, açúcar invertido, maltodextrina. Uma única fatia de pão fitness pode conter 5 gramas de açúcar oculto, mais do que uma colher de chá cheia. 3 fatias e já está a meio do limite diário recomendado. Os mono e diglicéridos ocultam frequentemente gorduras trans. Os lípidos mais perigosos conhecidos, que aumentam o LDL, mau colesterol, reduzem o HDL, bom colesterol, e promovem a inflamação das artérias. Testes efetuados em dezenas de variedades de pão em Portugal
detetaram resíduos de glifosato na maioria das amostras. O glifosato foi associado ao cancro e é alvo de processos judiciais de milhares de milhões de euros. E o segredo mais perturbador: a ele, cisteína, um melhorante de panificação utilizado em muitos pães industriais, é frequentemente extraída de cabelo humano e penas de pato. Pior ainda, substâncias químicas proibidas na UE, como a azodicarbonamida, utilizada também em tapetes de ioga e solas de sapatos, ainda aparecem em produtos importados. O bromato de potássio, outro agente de panificação, causou tumores renais e cancro da tireoide em estudos com animais. O pão comercial contém, frequentemente, mais de 50 aditivos, enquanto o pão verdadeiro precisa de apenas 4 ingredientes: farinha, água, sal e tempo. Mas o tempo custa dinheiro, pelo que os fabricantes recorrem a enzimas de panificação não declaradas que podem desencadear reações alérgicas severas, o que diz a ciência e o que fazem as culturas tradicionais. Observações clínicas em hospitais europeus de referência mostram que até 90% dos pacientes com inflamações crônicas apresentam melhorias significativas quando deixam de comer pão. As culturas tradicionais que evitam o pão, os inuites, os Maasai, os habitantes de Okinawa, não apresentam praticamente nenhuma doença degenerativa moderna. O ser humano não precisa de pão. Durante milhões de anos, a humanidade prosperou sem ele. O pão é uma experiência recente, com alguns milhares de anos, e a biologia evolutiva clarifica que o nosso sistema digestivo não está otimizado para o consumo massivo de cereais. As pessoas que eliminam o pão relatam benefícios que vão muito além da simples perda de peso: menos infartamento e gases, pele mais limpa, melhor clareza mental e energia estável, sem quebras abruptas. As únicas alternativas seguras. Se deixar completamente o pão lhe parece avassalador, eis as únicas alternativas verdadeiramente seguras. 1. Massa-mãe, isco, caseira de cereais antigos, trigo Khorasan, kamut, emer, fermentada por 24 a 48 horas. As bactérias láticas decompõem o glúten e neutralizam o ácido fítico, alimentando simultaneamente as bactérias intestinais benéficas que regulam o humor e a digestão. 2. Pão à base de frutos secos e sementes, preparado com amêndoas, nozes, sementes de abóbora, sementes de linhaça, chia, ovos e óleo de coco. Estabiliza-se a glicemia, previne as quebras de energia e apoia o desempenho cognitivo. 3. Pão de cereais germinados. A germinação destrói os antinutrientes e aumenta o teor de vitaminas. Os clínicos utilizam há décadas dietas com cereais germinados ou sem cereais para apoiar a recuperação de pacientes. O protocolo de transição em 4 semanas para proteger a sua saúde, siga este protocolo. Semana 1. Reduza o pão para uma fatia por dia. Semana 2. Coma pão, apenas dia sim, dia não. Semana 3. Limite-se a 2 fatias por semana. Semana 4. Deixe o pão por completo. A maioria das pessoas sente-se dramaticamente melhor em 30 dias. Conclusão: o pão industrial não é um alimento. É um sistema concebido para o manter dependente, cansado, inflamado e dependente de medicamentos. Cada dia em que continua a comê-lo, acumula danos que podem tornar-se irreversíveis. Não espere por um diagnóstico, não espere por dores crônicas, não espere por receitas médicas. Recupere a sua energia e o seu poder metabólico. Elimine o pão, de todos os tipos, da sua cozinha ainda hoje. O seu corpo vai agradecer-lhe. Obrigado por assistir. Se considerou estas informações valiosas, subscreva o canal para não perder as próximas análises e deixe-me um comentário com a sua opinião. E, como sempre, utilize esta informação como uma ferramenta, não como um substituto para o aconselhamento médico profissional. Fale com o seu médico antes de fazer qualquer alteração. O seu percurso rumo à saúde é único e o seu médico é o seu parceiro mais importante. Obrigado pelo vosso tempo e confiança. Coma informado. Até a próxima!